Agenda Carioca. Agenda Carioca. Está começando mais um episódio, um podcast da Agenda Carioca. Agora no novo formato, eu estou aqui dando a cara a tapa. Você que já me ouvia na rádio, agora vai poder não só me conhecer um pouco melhor, mas aprofundar esse conteúdo, essas dicas imperdíveis da cidade. Toda semana eu estou recebendo 2 convidados muito especiais de alguma programação que está acontecendo nesse momento na cidade. E esse fim de semana promete muita agitação. No centro do Rio, o festival toca em sua 5ª edição, trazendo música, cinema, debate, shows para falar da Amazônia. E na Lagoa Rodrigo de Freitas, o Festival Rio Gastronomia, em mais uma edição de muito prestígio. E hoje trazendo aqui um convidado ilustre que vai falar sobre a sua experiência gastronômica, mas também como é ser o best-seller desse evento, porque em todas as edições que ele participou, ele foi a sobremesa mais vendida. Pedro de Artagão, muito obrigada. Andréa Alves, idealizadora do Festival Toque, muito prazer ter vocês aqui. Mas, Pedro, você sabe que grávida eu já tinha desejo de bolo de brigadeiro. Eu era vizinha do Irajá, saudoso Irajá. Eu atravessava a rua e às vezes ia lá só comprar a sobremesa e voltava para casa. Me conta de onde surgiu essa receita dos deuses. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite, para começar. E reiterando, sobremesa mais vendida, não. O item mais vendido do evento. Uau. Durante 12 anos consecutivos, tirando bebidas. Uau, realmente é. E fala, tem um número, tem uma ideia de quantidade? Isso são 1.000 sobremesas? 2.000? Não, a média são entre 7 e 9 mil unidades por festival. Para esse festival agora, a gente está fazendo 9.800 unidades, seguindo a proporção dos outros anos, porque esse ano aumenta mais um final de semana, são 3 finais de semana de evento. É um evento mais do que consolidado, como você falou, maravilhoso, é uma oportunidade de trazer o cliente, e não só o cliente, às vezes o curioso que não frequenta alguns restaurantes do Rio, para provar aquele produto de uma maneira muito democrática ali, pegando num potinho descartável, assistindo um show maravilhoso. O preço mais acessível às vezes? O preço mais acessível, mas não só isso, ele se torna mais acessível no momento que ele não está sentado a uma mesa fazendo uma refeição completa. E fora isso, ele é democrático também por quê? Porque você pode experimentar vários restaurantes ao mesmo tempo. Então você transforma o que seria talvez para uma família... eu vou de jejum, você já chega lá, né, uma família preparada. Que teria que ir em vários restaurantes para conhecer a diversidade carioca da gastronomia, pode num evento matar isso aí, né? Matar essa curiosidade de experimentar, porque como são porções menores, você consegue... É isso. E o evento só cresce, maravilhoso. O bolo ele tem uma característica muito, muito engraçada, porque ele, como muitas coisas que eu fiz, ele partiu de uma necessidade somada a uma coisa de nostalgia. Eu trabalho muito com a nostalgia nos meus pratos, nos meus restaurantes, nos conceitos que eu criei, né? Onde é que eu quero chegar? A necessidade era o seguinte: quando eu abri o Irajá, o qual você foi vizinho e frequentava, a cozinha era muito pequena, né? A cozinha é uma cozinha de 16 metros quadrados e que, normalmente, quando você é um chefe jovem, você não pensa muito na sobremesa, você quer mais fazer os molhos, as carnes, Você tem que seduzir o cliente antes de chegar na sobremesa. É uma predileção amadora do que você gosta de fazer. E aí, quando eu percebi, o espaço dedicado para a sobremesa era muito pequeno. Então eu falei, olha, eu preciso ter uma sobremesa que ela seja um compartilhado. E aí sim eu não preciso montar 3, 4 sobremesas para uma mesa de 4 pessoas. Basta uma no meio da mesa que satisfaça todo mundo. Um item só. Somado a isso, eu falei, que sobremesa é essa? Né? E que seja uma unanimidade, né? Que seja uma unanimidade. Pois é. Do outro lado do Irajá, na rua Conde Irajá, existia, não sei se existe até hoje, acredito que sim, uma confeitaria tradicional muito famosa, como muitas confeitarias de bairro do Rio, que era Cake & Co. Né? Tá lá ainda, firme e forte. Pô, que maravilha, né? E durante a obra que eu trabalhava, eu ficava fazendo... Usava um pouco de eu escritório. transformava o cake no meu escritório. E ali, tomando café, eu ia provando uma por uma das sobremesas. E quando chegava num bolo de brigadeiro, que é o clássico que a gente tem em várias confeitarias, o de lá era delicioso, como todos são, ele tinha o mesmo formato de montagem, que apesar dele ser delicioso, aquilo me incomodava um pouco, tá? Não é uma crítica, é um gosto pessoal, tá?
O que que é? Bolo de brigadeiro que a gente está acostumado a ver, que a gente vem em confeitaria, que a nossa avó fazia, os caseiros, eles são uma camada de bolo grossa, um brigadeiro de massa, um brigadeiro fininho no meio, outra banda de bolo e o brigadeiro por cima, muitas vezes com granulado, né? Eu achava a proporção de brigadeiro para a proporção de bolo muito desproporcional. Então eu falava, olha, poxa, eu adoraria que tivesse mais brigadeiro, né? Então, e se eu fizesse a cada camada de bolo, duas de brigadeiro, né? Eu intercalasse ele um pouco mais. E aí eu fiz esse teste. E aí, não adiantava ser só uma camada de brigadeiro mais grossa, tinha que ter exatamente, esse equilíbrio. Com certeza. Como fosse quase 1000 folhas de bolo de brigadeiro, entendeu? Só que aí veio a segunda coisa, o pulo do gato, né? Eram 2 pulos do gato na realidade. Esse conjunto talvez seja o sucesso da sobremesa. E eu digo, não é um bolo, é uma sobremesa. Eu vou explicar por quê. A temperatura. Exatamente isso. O que a gente cresceu ouvindo? Não pode comer bolo quente. Tem dor de barriga. Exato. O que a gente fez? Vamos servir o bolo quente. Por quê? Não tem nada melhor do que massa de bolo quente e não tem nada melhor do que brigadeiro quente. Ele é mais derretido, etc. Então, nossa, gente, já tô salivando. Eu cheguei a Você não tá entendendo, a gente não vai conseguir falar de outra coisa, eu tô preocupada. Inclusive, desculpa, você enjoa de comer, porque eu não posso trabalhar com isso. Se eu fizer 9.000 brigabolos quentes, eu vou perder. Não, eu não como. Eu vou enjoar de comer eles. Muito, eu provei outro dia. Eu não posso chegar nem perto dessa cozinha, porque eu sou viciada nessa sobremesa. Não, eu não como. Não posso perder esse prazer na minha vida. Outro dia eu provei, eu não aguento mais ver bolo de brigadeiro. Uma amiga minha que era dona da Copenhagen me falou que não comia mais bala de leite. Não comia. Eu falei, cara, a vida perdeu a graça, né? Tem uma lajotinha. Então, bom, você é a prova viva disso. Pois é. Aí o que aconteceu? A gente criou uma receita onde eu conseguisse montar o bolo sem ele desmontar, né? Porque o brigadeiro é mole. Se você monta ele pilhado, ele pode desmontar. A gente chegou ali a um formato. Uma consistência, uma consistência, a qual também, depois que esquentasse ele para servir, ele ficava molinho por dentro. E aí, o que aconteceu? Ficou delicioso, mas faltava alguma coisa. E aí eu remeti lá aquelas sobremesas, petit gâteau, brownie do Outback, etc. Todas vêm com sorvete de creme. Só que o sorvete de creme me incomodava porque quando a sobremesa é quente e o sorvete é muito gelado, que ele é... Dura segundos, né? Exatamente, a boca, ela congela e você para de sentir o sabor do chocolate. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu vou fazer a sensação de um creme que seja geladinho e que vá ser uma oposição, fazer uma contraposição com o bolo, entretanto não vai congelar a boca. E aí surgiu a calda de leite. Até porque quando é muito congelado, eu comi um profiteroles esse fim de semana, 3 segundos desse prazer do frio e quente, depois o sorvete toma conta e gela a sobremesa toda. Vira uma coisa só. E aí eu fiz a calda, e para quem não conhece, o bolo é famoso porque ele vem quente e a gente joga uma calda. Mas ela não é estupidamente gelada, ela é uma calda... É gelada, é fria. Ela é fria, mas não é tão fria quanto um sorvete. Não, um sorvete. Um sorvete ele congela a menos 16 graus, você serve ele a menos 4, menos 6 graus. A calda vem a 2 graus, né? Que é uma bebida gelada. E aí foi um sucesso. Essa é a exploração sensorial, então, que tá por trás. Entendi. Agora entendi tudo. E é isso. Clarividência aqui. E aí, como é um dos clássicos que a gente criou no Irajá, ele acompanha nos eventos desde que a gente começou a fazer qualquer evento que fosse, né? E é muito engraçado porque... Poxa, eu já fiz muita coisa, já montei mais de 18 restaurantes, hoje nem se fala, mas de conceitos criados já foram mais de 10 coisas que não existem mais, etc. E aí você faz 1000 coisas e aí a pessoa passa assim, pô, você não é o cara do bolo? Eu falo, pô, sou o cara do bolo. Aí chega uma hora que eu entendi o seguinte, pô, é legal ser o cara do bolo também. Não precisa me lembrar por outras coisas, lembrar de mim por outras coisas, não, tá tudo certo, entendeu? Você tá em paz agora com eu tô tranquilaço, tô em paz, tá ótimo. Bom, fala um pouquinho dessa logística de fazer um evento que é bem diferente do dia a dia de um restaurante, né? Como é que você pensa esse cardápio? O que você tá trazendo para essa próxima edição? Então, de um tempo para cá, quando nós passamos a ter mais de uma marca, né, mais de uma operação, eu comecei a tentar trazer um pouquinho de cada operação para o evento, utilizando esse mote da democratização do cliente poder provar várias coisas nossas que talvez ele não queira ir no restaurante. Então eu sempre trouxe um item de cada restaurante. Só que chegou uma hora que isso ficou inviável, porque chegou uma hora que a gente tinha 12 restaurantes, poxa, não dava. Então chegamos num ponto que a decisão foi a seguinte, olha, a gente traz
2 itens que representem a parte da cozinha contemporânea, que é o que me colocou no mercado, que mostrou quem o Pedro de Artagão era, e outros 2 pratos dos botecos, que foi talvez uma guinada da minha carreira, foi um novo propósito que eu encontrei, que também marcou muito essa trajetória, né? Que nesse momento eu já não sou mais tão conhecido pelo bolo, sou conhecido Você descontraiu um pouco pelos mais, botecos. né? Você descontraiu Já tendo feito de tudo um pouco, um dos meus sócios falou, poxa, tem um ponto aqui, na realidade, ele trouxe esse ponto, era um ponto o qual ele teve um negócio, né? O Gustavo, meu sócio muito querido, falou, poxa, vamos fazer um negócio aqui, uma coisa diferente. E eu falei, olha, eu já fiz de tudo, já tinha feito italiano, francês, contemporâneo, praia, tudo, eventos, tudo. Eu falei, olha, o que falta eu fazer é um bar para eu poder frequentar. Porque até então eu tinha uma coisa que eu não frequentava os meus restaurantes. Eu sempre tive esse problema. O Irajá, eu fechei o Irajá com 12 anos de vida, eu nunca sentei numa mesa e fiz uma refeição no Irajá. Por quê? Eu não sei te explicar. Eu nunca fiz. Eu me sentia culpado de não estar ali com a equipe trabalhando enquanto estaria curtindo. Eu me sentia tomando o lugar de um cliente que talvez estivesse numa fila esperando por uma mesa. Eu acho que isso é horroroso. O cliente está na fila, está lá o dono sentado segurando uma mesa. Então, uma série de questões. Só que se eu tivesse feito isso, talvez a vida teria sido muito melhor e mais fácil. Porque no momento que eu saí da cozinha e fui para o salão e fui sentar e fui viver a experiência de cliente, abriu-se um novo mundo para mim. Você identificou eu comecei a entender muito mais da experiência e da percepção de qualidade que o cliente tem, diferente da percepção que o chefe tem na cozinha lá, maluco lá fazendo as coisas. Mas você recuperou esse tempo perdido como? Eu recuperei esse tempo perdido, abrindo rainha, princesa, etc. Que que você começou a bater ponto eu lá. ocupei um lugar diferente, né? Eu consegui me reinventar, ocupando um lugar diferente. Eu faço o conceito gastronômico de tudo que a gente faz, eu desenho, imagino a comida, mas o trabalho vai muito além disso. O trabalho, ele precisa ser completado pelo todo, né? Pelo serviço, pelo ambiente, pela energia do lugar. E eu só consegui perceber isso depois que eu saí da cozinha. A nossa história, ela começa no Irajá Gastrô, né? Que é o de Botafogo. Aí a gente começa a vir pro Leblon, monta o Formidável Bistrô. Depois o Azur, que era o nosso quiosque da praia, um dos primeiros quiosques com cozinha, fazendo pratos para compartilhar, carta de vinhos, etc. Depois a gente chega na Barra com um Cozinha Artagão, que era uma cozinha contemporânea um pouco mais democrática, um pouco mais acessível, e assim por diante, né? Num determinado momento, com toda essa nossa renovação, surgiu a possibilidade de se juntar a esse grupo, que é um grupo muito grande, de São Paulo, chamado Alife Nino, que na realidade vinha com uma expansão e não só isso, o grupo foi galgado em bares, né? Mas são bares que nunca tiveram, talvez, a gastronomia em primeiro lugar. E nós fizemos muito sucesso com Rainha. Que casamento interessante. E o que aconteceu? Aconteceu que a gente estava num momento, que eu não citei, de expansão fora do Rio, né? A gente já tinha aberto um restaurante em São Paulo, queria abrir um segundo, e a gente não tinha esse know-how de expansão. Fôlego também. Fôlego, mas também fora do Rio. A gente conhece o Rio. E acabou que foi um casamento perfeito. A gente assume os bares e tenta contribuir com a gastronomia dos bares que já existiam, dando uma revigorada, e eles nos ajudam com a expansão e com uma série de outras coisas. E a gente fez uma fusão, né? Que é no mundo dos negócios. E aí é muito... Então hoje você é mais um empresário da gastronomia do que um chefe ali com a barriga no fogão de segunda. Com certeza. Na realidade, eu me vejo como um operador. Eu já sou empresário desde que eu abri o primeiro. Né? Eu fui transformando a minha posição desde que eu saí da cozinha para um lugar de observação de tudo que faz um restaurante girar, né? Na operação, com o pé no chão da fábrica. No escritório eu tenho os meus sócios trabalhando, fazendo acontecer a mágica, mas na operação normalmente é onde eu consigo contribuir mais.
E sentando muito mais no lugar do cliente. Não, em sem todas as dúvida, casas. sem dúvida. Até porque, só olhar pela minha cara, eu envelheci, entendeu? E chega uma hora que esse jogo da cozinha é um esporte de altíssimo impacto. É que nem correr, não é correr uma maratona, é correr um Ultraman de 100 quilômetros. Então chega uma hora que, o que eu fiz? Esse protagonismo da cozinha, ele deixa de ser meu, ele passa a ser de jovens chefes, muitos que se formaram comigo, que têm mais disposição que eu, e com a minha saída, talvez, eles consigam ter um protagonismo de crescer um pouco. Vou te provocar aqui, te perguntar e me diz na lata. Tem algum prato de referência amazônica nos seus cardápios? Você já usou algum peixe como pirarucu, por exemplo? Vamos lá. Eu adoro os Já peixes. para homenagear Eu aqui a adoro nossa os peixes de convidada, rio. Andréia. Pô, a Amazônia imagina, o pulmão, tudo que a gente pode falar, né? Grande biodiversidade, a gente não aproveita 200 aves dos ingredientes, conhecidos já, imagina. Eu uso pirarucu. Pirarucu, para quem não sabe, é um peixe muito típico de rio amazonense e delicioso. É um peixe muito grande, que ele normalmente é um peixe branco, que é um pouquinho, tem um teor de gordura um pouco mais gordo, então você poderia comparar ele a um atum, salmão, talvez. É um peixe branco que ele tem um pouquinho mais de consistência. Então, quando você faz ele na brasa, faz ele grelhado, ele tem uma carne branquinha, muito. Dá para cortar com a faca, é delicioso. E aí, fora isso, ele é um peixe que ele é muito regular hoje. Hoje, o cultivo do pirarucu, você consegue ter ele Fornecimento ao longo do ano o ano inteiro. inteiro com a mesma qualidade. É diferente de você pegar qualquer outro peixe que você depende do mar, depende da época, depende Da do pescador. sazonalidade, Exatamente. do defeso, né? Dentro do Irajá, que sempre foi a comida contemporânea, querendo explorar e mostrar ingredientes brasileiros, eu poder ter um peixe igual o ano inteiro, e aonde você vai aprendendo, que você tem o mesmo produto, o cliente pede, quer repetir aquele prato, você podendo ter um pouquinho de regularidade e constância, isso é um grande ativo, né? Então eu escolhi o pirarucu para estar no nosso cardápio, e já está desde o primeiro cardápio do Irajá Redux há 4 anos atrás. Então você vai me dar o prazer de almoçar comigo com a Andréia pra gente experimentar esse pirarucu? Vamos lá? Nossa, eu amo. Agora eu já tava pensando no bolo de brigadeiro com sorvete de cupuaçu, porque eu sou fanática por sorvete de Belém. Chego lá, eu não consigo, eu tenho que entrar numa Cairu, numa daquelas sorveterias maravilhosas que tem muitas frutas, né? Que Você a já gente antecipou a olha minha primeira pergunta e pra fala você. assim, nossa, mas que isso? Quantas frutas que a gente não A conhece? diversidade de frutas. Eu fiquei louca com siriguela quando eu comi pela primeira vez, por exemplo. Eu Mas sou o louca que por isso. te motivou a se aproximar desse território que é tão simbólico para todo canto do Brasil, mas você de fato pegou a Amazônia e transformou isso num movimento, um manifesto, numa oportunidade das pessoas se conectarem com essa região fundamental para nossa existência. É interessante você falar de manifesto, porque a gente, na verdade, a minha produtora tem 33 anos e trabalha com cultura brasileira. Então, eu já fiz vários projetos falando sobre a nossa cultura e sobre as regiões, essa diferença, né, maravilhosa que a gente tem, essa diversidade. E no caso, né, do Rio de Janeiro, o Rio é uma cidade cosmopolita, né? A gente é do mundo, tem gente aqui de todos os lugares e a gente tem uma comunidade muito grande aqui, né, do norte também, né? Do Nordeste e do Norte. E eu acho que assim, o que me fez me aproximar efetivamente eu fui casada com um paraense muitos anos. Então eu conheci muito bem Viajou a muito. culinária, a música local, me aproximei de muitos artistas da região e a gente fez um projeto sobre a Amazônia no final da década de 90. Agora, com esse momento que a gente está, né, da COP30, de todo esse olhar, né, e eu acho que jogar a luz sobre a Amazônia, sobre sua cultura, Sobre a agenda sobre os climática. artistas e toda essa agenda super importante que a gente está, né, nesse momento, a gente viu uma oportunidade de falar sobre isso e de trazer esses artistas para conversarem com os artistas do Rio de Janeiro, né? O festival, apesar de já ter 5 anos, parabéns, né? Se atravessou uma pandemia firme e forte, não é tão conhecido quanto o Rio Gastronomia. Então apresenta o festival para quem está aqui nos assistindo, fala um pouquinho do que esperar por lá, de quando ir, como ir. Claro, Vende aí claro. seu peixe.
Então, o Toca, ele foi criado em 2018. A gente, na verdade, são 7 anos, mas a gente só tem 5 edições por causa da pandemia. A gente chegou a fazer edição online. Ele é um festival essencialmente sobre a canção brasileira. Toca toda a canção. E a gente conta um pouco da história do Brasil através dessa música, né? A ideia é que a gente traga esse mapa desse pensamento regional, né, através dessa música que está sendo colocada ali em pauta, né? E a gente traz artistas que não estão necessariamente no mainstream, né? Eu fui Temos, pesquisar mais sobre o Nilson Chaves, por exemplo, que eu não conhecia tanto a sim, obra, que é um dos, que é um dos artista headliners, né, ícone do do festival. norte, né? Ele é Mas as pessoas compositor, não ele conhecem é muito. cantor, ele é um artista completo. Exatamente. Ele lá, ele é muito conhecido, né, de sair na rua e ser parado o tempo inteiro. A gente tem esse fenômeno, né, regional de artistas que são regionais, né? E a obra dele é muito grande, ele tem muitos parceiros. Então foi quase que uma unanimidade assim dentro Homenageá-lo. do homenageá-lo e colocar o nome, um prêmio especial para os artistas da região amazônica com o nome dele, Mas e porque que ele é um grande atrações, então, você está incentivador. trazendo? E Shows, eu digo, o de Nilson, musicais. o Nilson, ele batiza um dos prêmios, que o Prêmio Toca é importante falar que a gente acabou de anunciar os vencedores do Prêmio Toca, e o que que é? É um concurso de compositores nacional. Então a gente abre inscrições online e Mas esses de diversos compositores, estilos, de gêneros musicais? qualquer, Tá. só canção, né? Então tem que ser canção. Inclusive, foi a primeira vez que a gente abriu não só para canções em português, também canção de línguas originárias, tá? Dos povos originários. Isso foi uma coisa curiosa da gente abrir para isso, né? Nesse contexto foi importante. E a gente tá, então, com os vencedores. São 4 vencedores, 3 de melhor canção e o prêmio especial. Esse prêmio abre o Festival Toca e a gente vem Esses com shows vão ele. acontecer aonde? Vão acontecer na Praça Mauá, no Mar, no CCBB e na Praça dos Arcos da Lapa, né? A gente tem uma história com a Pequena África, com a região da Pequena África, né? Quando a gente colocou o festival lá, a intenção é trazer também essa pauta, né? Não só do espaço da Pequena África, mas como aquele espaço foi importante para a construção de uma música urbana no Rio de Janeiro, no Brasil. É uma região muito rica, né, culturalmente, e que a gente tem hoje uma missão, né, de compromisso dar de- continuidade com essa história, de trazer sempre artistas negros, artistas que tenham essa mistura e essa narrativa, né? Então, hoje, os nossos, né, headlines, né, que você perguntou, a gente tem um show de abertura incrível, que é as Amazônias, são 3 cantoras, cantautoras, né, que a gente chama, que é a Joana Ticuna, a Patrícia Bastos e a Ila. Elas são um grupo? Elas se chamam de Não, As elas Amazônias? Não, se- você está chamando as 3 de As Elas Amazônias. elas estão fazendo esse show é inédito Tá. e elas estão inaugurando Esse formato de no parceria. festival. Tá. E vai ser a abertura do festival lá no Teatro Bloch. Toda a programação é gratuita. E a gente Isso é muito tem importante, tanto no CCBB toda a quanto no programação, Mar, ele é um festival toda, as 100% gratuito. mesas, as intervenções, a mostra de cinema, tudo é gratuito, né? E tudo com a mesma pauta, com a mesma linha curatorial, né? A gente tem o auge, né? Gabi Amarantos e Dona Onete, na Praça dos Arcos, que vai ser incrível, né? Porque a Sábado, Gabi... domingo, fala um pouquinho Sábado, Tá. então... Que horas? Sábado, a partir das 5 da tarde, começa já DJ, né, e tal. E os shows vão seguindo aí, primeiro Dona Onete, depois a Gabi. Temos uma DJ também maravilhosa, que é a DJ Bota. E assim, muitos artistas vindo de lá. Então, esses artistas todos a gente trouxe
de vários estados, né, da região amazônica. A gente Ouvi dizer tentou que Maria cobrir. Gadu também vai cantar. Maria Gadu tá domingo com as Suraras, Suraras do Tapajós. É muito interessante porque a gente percebe que tem uma linha de unidade, né, de linguagem musical, e ao mesmo tempo tem muita diferença, principalmente nos artistas que são mais pop, né? Então, assim, tem a guitarrada. No caso da Gabi Amarantos, ela vai convidar a Gangue do Eletro, que ela já fez vários shows com eles. Então, no domingo tem essa programação. Tem o Karim Baby, que é uma atração infantil, no domingo. Pra A família gente tem toda. para a família toda, De manhã cedo. de manhã. E aí, ao longo do dia, todo mundo tem que ir lá no site do Toca, toca.com.br, e na nossa programação no Instagram, porque tem programação para todos. Inclusive, tem uma programação com a banda Anacleto de Medeiros, que foi uma banda formada em homenagem ao Anacleto de Medeiros, que tinha uma banda do Corpo de Bombeiros, com uma música de câmera, uma música de concerto, e vai ser gratuito na rua, vai ser provavelmente ali no CCBB. Então, no próprio CCBB, a gente tem a programação das mesas e tem a programação de shows que é na área externa do CCBB, na rotunda. Então, as pessoas estão passando ali, de repente se arma um Mas show. você também tem painéis, debates, Temos. filmes, alguma coisa específica que jogue luz na questão do desmatamento, da biodiversidade? Como é que esse festival ajuda na pauta climática? Tem vários filmes, são todos, a pauta, né, é muito musical, mas eu acho que hoje não tem como, né, os poetas da região, os letristas, não se debruçarem também sobre esse tema, né? Que eu acho que eles trazem muito através do Da campo própria da vivência, beleza. né? Como que essa beleza que a gente está vendo aqui, ela permanece e ajuda o mundo inteiro, né? Como vocês falaram aqui antes, né? O pulmão do mundo. Então, a gente tem que olhar para essa beleza e saber cuidar, né? E cuidar daqueles povos que estão lá. Enfim, tem toda essa pauta que a gente estava comentando sobre a COP30. Então, eu acho que esse tema específico, eles vêm falando, né? A própria Joana Ticuna, que está na abertura, né? É uma artista também que tem um ativismo forte, falando sobre os povos originários e sobre essa presença, né, na Amazônia. E assim, eu acho que Gabi Amarantos, a música dela foi transformada em patrimônio imaterial. Eu acho que é a primeira grande artista pop, assim, né, que tem esse trabalho considerado patrimônio, né? Então, eu acho que é um olhar diferenciado que a gente propõe também. Queria, para a gente encerrar, falar um pouco da relação de vocês com a cidade. Quando você não está rodando de bar em bar e sentando e trabalhando, onde é que você está, Pedro? Onde é que eu te encontro, Andréia? O que vocês mais gostam de fazer nessa cidade? Que a gente vai entrar agora na programação e eu queria que vocês deixassem algumas dicas aqui para quem está nos assistindo. Bom, quando eu não estou trabalhando, muitas vezes eu estou trabalhando. Eu acabo que eu vou Se inspira, né, em Exatamente. tudo. Ou eu vou para meus próprios bares e restaurantes, ou facilmente você me encontra em algum bar de algum amigo na cidade. No próprio Leblon, que é onde tem a maior parte dos nossos negócios, eu vou muito ao Bracarense, gosto muito de descer para Copacabana e no bar da frente da Mari. Gosto muito de pegar um táxi, chegar no centro da cidade e curtir um samba na Rua do Senado. É um programa que eu faço muito com a minha noiva. Tem uma destilaria ótima lá agora, a Destilaria Maravilha. Você já foi? Não fui ainda. Mas é mais um programa noturno. Mas... não fui ainda. Ou facilmente vou estar na praia com minhas meninas e... Você tem 2 filhas? Eu tenho 2 então filhas. Tem uma dupla jornada Tem aí. uma dupla jornada, exatamente. Tem 2 Pedros aí, se virando aí. Mas é isso. Eu curto a cidade, eu gosto. Tem muita orgulho coisa de que eu ser gosto de fazer. carioca. E você, André? Total. Nossa, eu também. Eu tenho até dificuldade, às vezes, de pensar assim, nossa, como a nossa cidade tem um lado que é tão lindo e tem um outro lado,
né, de abandono, e que a gente se preocupa muito em estar ocupando essa cidade com eventos, com coisas bonitas, né, para as pessoas lembrarem da beleza. E eu curto muito, assim, eu sou moradora de Laranjeiras, então A Praça São Salvador tá prestigio sempre muito o bairro, né? E gosto de ir ali na Prainha da Glória, que agora virou, né, balneável, o né? grande manche ali dos moradores, né? A gente anda muito por ali, né? Eu tenho cachorro, também levo cachorro, E a meus Feira da Glória, filhos. você vai? A Feira da Glória é maravilhosa, né? Tem a Feira da General Glicério, que tem, né, o choro na feira até hoje, né? Mas eu gosto muito de ir no centro, de andar no centro da cidade. O Marco Sacramento tá fazendo um samba também, ali atrás do CCBB, que é incrível, na Rua do Mercado. Acho que é um dos melhores sambas que tem Ali hoje. perto da junta Sábado à local. tarde, não é isso? Isso. Eu vou nesse também, já fui É 2 Eu vezes. fui, incrível. eu passei Incrível. lá, fui à Feira da Praça 15, de É. antiguidades, e estava já no aquecimento, muitas Isso. mesas, eu vi que a produção estava intensa. É uma área da cidade muito interessante, né? Ali E todo esse projeto a Reviver Centro saúde. vai dar uma nova... Exatamente. A Praça Mauá, que está incrível, que você pode ir no mar, no Museu do Amanhã. Então, assim, tem uma área ali, né, que é uma área muito Constante. histórica da cidade, né? O Cais do Valongo, que vai ganhar um museu, né, que vai ser revitalizado. Então, isso dá uma alegria, assim, uma vontade da gente fazer coisas, consumir né? cultura e arte. E eu vou muito ao teatro, né? Eu sou Bom, do a teatro, Andréia né, gente? é- Então, Produtora de mais de 100, não esqueci de dar essa introdução, mais de 190 espetáculos, mais de 100 espetáculos premiados. Como nós aqui, né, uma das últimas gerações a usar uma máquina de escrever. então, Somos... como o Pedro está para, né, os botecos e tal, que ele senta, né? E com certeza você tem uma avaliação técnica, porque isso não sai da gente, né? Desculpa, a gente está com o Ah, tempo gente, apertado, imagina. mas vamos mostrar o que vocês vão perder esse fim de semana, porque os dois vão estar trabalhando, mas todos os cariocas que estiverem nos assistindo podem conferir essa programação e ir atrás, porque o Rio de Janeiro, felizmente, tem muita coisa boa para oferecer. E aí, animado para o fim de semana? No centro da cidade, a novidade é a Casa Proeza, um espaço cultural que ocupa um sobrado na Rua do Ouvidor, número 26. Lá você pode conferir a mostra Geografias do Corpo, com obras de 29 artistas. Essa galeria acabou de ser inaugurada. Na Gávea, o Bazar do Art Fashion faz sua maior edição neste sábado e domingo na Casa Santa Inês. Todo o lucro arrecadado será destinado a instituições que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade. E no domingo, às 7 da noite, não perca o lançamento do primeiro álbum da cantora Flor Gil no Blue Note Rio, em Copacabana. Ainda no domingo, na quadra do Salgueiro, na Tijuca, acontece a tradicional feijoada, a partir de 1 da tarde, com shows de Arlindinho, Leandro Sapucaí e Délcio Luiz. Para quem gosta de cinema, a Caixa Cultural exibe até o dia 24 de agosto a mostra Madonna Ícone Pop, com 21 filmes da cantora. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos antes de cada sessão. E no Teatro Vianinha, no Armazém da Utopia, tem a estreia da peça Olga, que reabre arquivos e traz à tona documentos que confrontam a história oficial de Olga Benário Prestes, revelando novos ângulos sobre suas lutas e o contexto político que marcou sua vida. Quer saber mais? Acesse o nosso site agendacarioca.rio. Veio à luz a pequena Anitta Leocádia. É uma criança saudável que nasceu pesando 3.800 gramas. Ela tem os cabelos negros e grandes olhos azuis. Uma honra ter esses dois talentos aqui reunidos. E aproveito para pedir para vocês darem o serviço completo aí, não só do Rio Gastronomia, mas das suas casas, do festival. Deixa aí um recado para quem está nos assistindo poder Bom, Rio ficar ainda mais ligado. Rio Gastronomia são os 3 finais de semana de agosto, a partir do dia 14, então até o final do mês. Estaremos lá com o Irajá Redux e com o Boteco Rainha. Por favor, venha nos visitar. Um dos 9.000 bolos de brigadeiro pode ser seu. Com certeza, eu reservo para você que está assistindo a gente. Fora isso, você me encontra no Instagram do grupo, nas operações
E aí tem muita coisa. Vai no Instagram da Life e do Grupo Irajá, que tem todas as nossas operações lá. O meu, Partagão, que as novidades estão sempre no ar. Em breve. O festival toca a partir do dia 14 até o dia 17, então é de quinta a domingo. Na quinta-feira tem uma abertura muito especial no Teatro Bloch, e depois vocês podem andar pela cidade, pelo centro, pelo mar, CCBB e arredores, que a gente vai estar lá com muita música, cinema e bate-papo para vocês. Bom, 2 dicas imperdíveis. Muito obrigada. Legal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima quinta-feira. Esse conteúdo vai estar disponível não só nas redes da JBFM, mas também na Agenda Carioca. Curta, compartilhe e fique ligado, porque quinta-feira que vem tem mais.